Olá a você que está acompanhando mais este culto, produzido pela Faculdade Luterana de Teologia. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. É muito bom ter você aqui novamente conosco, nesse dia que nós celebramos o 16º domingo após Pentecostes. E a palavra lema para esta semana previsto se encontra no livro de Romanos, o capítulo 15, o versículo 4, onde o apóstolo Paulo nos diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. O apóstolo Paulo nos diz que tudo aquilo que foi escrito, se referenciando principalmente ao Antigo Testamento, já que ainda não havia um Novo Testamento formado na época, mas toda a Escritura, ela foi escrita para que nós tenhamos consolo e esperança. Deus é aquele que se revela nas Escrituras e que fala conosco por meio das Escrituras. Nós podemos conhecer a Deus tendo contato com essas Escrituras, nos momentos de dificuldade e também nos momentos de alegria. Na palavra de Deus é onde nós encontramos o nosso consolo. E nesse sentido eu espero que de fato hoje essa palavra fale ao teu coração, ao meu coração, e que Deus possa estar edificando a minha e a tua vida, por meio da pregação que o professor Roger vai nos trazer hoje. Nesse sentido, apesar de um vídeo, não são palavras meramente humanas, mas tudo isso é celebrado em nome do Deus Triuno, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Eu quero te convidar ainda para um momento de oração. Senhor nosso Deus, a gente te agradece porque temos a oportunidade de ouvirmos a Tua Palavra, de sermos edificados por Tua Palavra. Sabemos, Senhor, que nós temos essa liberdade de prestar e celebrar culto a Ti, sem que soframos perseguições, sem que soframos algum tipo de repreensão por isso. Enquanto muitos irmãos no nosso mundo, muitos irmãos na fé, temem a prisão e até mesmo a morte por louvar a Ti, por pregar e ouvir da Tua Palavra, nós temos essa liberdade e essa tranquilidade para ouvir, sem medo de temermos pela nossa vida, ou até mesmo pararmos na cadeia por causa disso. E nós queremos te agradecer por isso, Pai. Que durante a pregação também que o professor Roger vai nos trazer, Teu Santo Espírito possa estar abrindo nossa mente, nossos corações, os nossos ouvidos, os nossos olhos, para aquilo que Tu mesmo queres nos dizer. Que não sejam palavras meramente humanas, mas que sejam as Tuas próprias palavras para o nosso coração. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Em preparação também para a mensagem que será trazida pelo professor Roger, queremos ainda entoarmos um hino, você pode acompanhar, você pode cantar junto também. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim Tua graça e deixe Teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje
hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir, Deus, por misericórdia nós clamamos. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. Amém. Você sabe qual é o tema, qual é o assunto mais difícil, mais complexo da vida cristã? Você sabe qual é o assunto que mais tem deixado a gente nervoso e preocupado quando a gente fala do nosso discipulado, da nossa vida com Jesus? Se você pensou na predestinação, preciso dizer para você que não é. Por mais difícil que seja falar da predestinação, esse assunto é bem fácil de resolver. É só você entender que predestinação na Bíblia tem a ver com missão. E se você está envolvido na missão de Deus, predestinação não é mais problema. Mas pode ser que você se lembrou do Apocalipse e as suas 1000 interpretações. É verdade, o assunto, o tema do Apocalipse, do futuro, do juízo final, da vinda de Jesus Cristo é um assunto bastante difícil da gente entender, bem complexo, mas eu preciso dizer que talvez a gente esqueceu da frase de Jesus, da orientação que ele nos dá, que é para vigiar e orar, e não vigiar e especular. Se você lembrar de vigiar e orar, também o Apocalipse não vai ser mais o tema mais complexo e difícil da vida cristã. Mas qual é, então, o tema mais difícil? Preciso dizer para você que o tema mais complicado na Bíblia é, na verdade, a razão pela qual Deus enviou Jesus Cristo para vir a esse mundo. Tem a ver com o perdão. O perdão, de fato, é um dos temas, ou é o tema mais complexo da vida cristã. E por quê? Por que que nós temos no perdão o assunto mais difícil? Porque nós temos dificuldades em perdoar. Nós temos muitas dificuldades em pedir perdão e também muito mais dificuldades em perdoar pessoas que por alguma razão nos ofenderam, nos machucaram, nos magoaram. Mas por que nós temos dificuldades em pedir perdão? Para a gente saber um pouquinho mais sobre isso, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá no livro de Gênesis, capítulo 50, os versículos 15 a 21. E esse texto nos diz o seguinte, Gênesis 50, 15 a 21.
Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de seus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoas a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Até aqui esse texto que finaliza o livro de Gênesis e também encaminha o final da história de José. Você conhece a história de José? José era um jovem de mais ou menos 17 anos, filho de uma grande família, e os seus irmãos não gostavam muito de José. José também provocava os seus irmãos, fazendo um pouco de fofoca, de intriga junto ao seu pai. E certo dia, José ganha uma túnica bonita, belíssima, uma capa muito bonita, que era um presente dado geralmente ao filho mais velho. E José vai desfilar com essa capa e justamente vai mostrar aos seus irmãos que ele tinha ganho essa capa, e os seus irmãos que já não gostavam muito dele, que tinham inveja dele, tramam algo contra José. O colocam dentro de um poço e depois resolvem vendê-lo para mercadores que estavam passando. E José, de repente, some do mapa, desaparece. E os seus irmãos chegam em casa e avisam o seu pai que José havia sido morto por alguma fera do deserto. Enquanto isso, José está no Egito, mas os seus irmãos já nem sabem mais o paradeiro do irmão José. Lá no Egito, José é preso. José é preso e fica dentro de um contexto de profunda solidão e muita tristeza. Num certo dia, uma pessoa do Egito vem lá, o chefe, o Potifar, o chefe da guarda do Egito, e vai lá e justamente o recolhe e contrata ele como seu servo. E José vai trabalhando nesse lugar, na casa de Potifar. E a vida de José vai sendo uma vida de prisão e uma vida de problemas, uma vida de amarguras. Por outro lado, a Bíblia diz, lá no capítulo 39 de Gênesis, que Deus era com José. Imagina se não fosse, não é mesmo? Deus estava com José e Deus cuida de José mesmo quando José estava na prisão e mesmo quando José, livre na casa de Potifar, é assediado pela esposa de Potifar e é acusado de assédio sexual, voltando à prisão novamente. Lá na prisão, por diversas razões, ele é esquecido e num certo dia, quando o faraó tem interpretações, tem sonhos, melhor dizendo, lá vão chamar José para interpretar os seus sonhos, porque na prisão as pessoas que tinham convivido com José sabiam que ele tinha um dom especial para a interpretação de sonhos. E por causa da interpretação de sonhos de José, o faraó ficou impressionado e coloca José para auxiliar e governar, inclusive, o Egito em dias bem difíceis, os dias de fome e de seca que acometeram o país. Eu estou resumindo essa história. Você deve perceber que eu até fui muito rápido para contá-la para você. Essa história está em Gênesis capítulo 37 até o capítulo 50. Uma história muito interessante, uma história que mostra a fidelidade de José à palavra de Deus, a Deus, que mostra a presença de Deus na vida de José, apesar de tantas coisas ruins que lhe aconteceram. Mas, ao final da história, nós nos deparamos com esse texto. Com esse texto que vem logo depois da morte do pai Jacó. A família de José toda foi trazida para o Egito, graças ao próprio José. E lá no Egito eles recebem um lugar para ficar, mas o pai Jacó, muito idoso, acaba falecendo. E aí entra
a história que nós lemos. A situação com José e os seus irmãos parecia ter sido resolvida, mas no fundo, não estava resolvida. E essa história quer nos ajudar, ela nos ajuda a perceber a nossa dificuldade com o assunto perdão. Esse texto que nós lemos, o tema central é o perdão. O perdão de José a esses seus irmãos que lhe causaram tanto mal, que lhe fizeram da sua vida um turbulhão de problemas. Mas, ao mesmo tempo, vemos nessa história muitas informações importantes que podem ajudar você e eu na nossa dificuldade de perdoar. Vejamos 4 aspectos que esse texto nos coloca para nos ajudar a responder a pergunta por que nós temos tanta dificuldade com o perdão. O primeiro, nós temos dificuldade em perdoar porque temos dificuldades em aceitar que fomos perdoados. Nós temos dificuldades em aceitar que fomos perdoados. Nos capítulos anteriores, já no capítulo 45, quando José se revela aos seus irmãos, José lhes perdoa. Os irmãos de José, com o seu pai vivo do lado, recebem o perdão de José por todo o mal que esses irmãos haviam lhe feito. José não guardou nenhum rancor. José, de fato, com a presença de Deus na sua vida, pôde entender que tudo o que aconteceu com ele teve outro propósito. José não mostra para nós nenhum tom de amargura, de rancor contra os seus irmãos. E por isso, ao se revelar aos irmãos, ao dizer que ele era José, quem estava ali cuidando dos seus irmãos e que trouxe inclusive a família para o Egito, que José, de fato, aceita os seus irmãos ali, faz de tudo para que os seus irmãos possam se sentir bem no Egito, possam ter o alimento do qual precisavam. José, ele de fato perdoou os seus irmãos. Mas o texto aqui no capítulo 50 mostra que após a morte, os irmãos ainda conseguiram inventar uma historinha. Esse texto mostra uma pequena historinha inventada pelos seus irmãos. O pai Jacó jamais tinha falado sobre isso. Mas os irmãos, para tentarem ser perdoados por José, mais uma vez acharam que, já que o nosso pai Jacó morreu, é capaz de agora o José se vingar de nós. José chega a chorar, não porque estava emocionado, mas porque estava triste ao ver como os seus irmãos não conseguiam aceitar o seu perdão. Essa é uma das principais razões que nos impede de perdoar pessoas. É quando nós não aceitamos o perdão que Deus, em Jesus Cristo, deu para você e para mim. Nós fomos perdoados de uma dívida impagável. Nós não temos salvação por nós mesmos, mas Deus em Jesus Cristo nos enviou o seu Filho para que nós pudéssemos experimentar o perdão e a salvação imerecidos. Você já aceitou o perdão de Deus para a sua vida? Tem muitas pessoas que andam até em depressão, que andam desanimados, ansiosos, angustiados, porque não conseguem entender o perdão de Deus. O perdão de Deus não está naquilo que você e eu conseguimos fazer, falar ou até mesmo crer. O perdão de Deus, para você e para mim, está cravado na cruz de Cristo. Por isso, quando olhamos para Jesus e nos colocamos aos pés da cruz, reconhecemos o perdão dele da nossa vida. O nosso pecado, o salário, como diz o apóstolo Paulo, é a morte. Nada que façamos pode nos livrar da morte, pode nos livrar da condenação do pecado. Mas Jesus é o único. E por isso ele veio para buscar e salvar você e eu, nós, perdidos, pecadores, que não conseguimos nos salvar sozinhos. E por isso o perdão de Deus em Jesus Cristo é dado de graça para você e para mim. Mas, quando nós não entendemos a profundidade desse perdão, significa que nós vamos ter dificuldades de perdoar pessoas. Quem entendeu o amor de Deus imerecido por você e por mim, quem entende esse amor imerecido, não tem mais desculpas para não perdoar. O texto dessa pregação é um dos textos mais impactantes, porque a gente poderia dizer, não, mas José deveria ter feito alguma coisa contra os seus irmãos. José foi aqui muito queridinho. Não, José entendeu a salvação de Deus. José entendeu o amor de Deus e por isso ele não tem nenhum argumento
para não perdoar os seus irmãos. Mas os seus irmãos, infelizmente, não entenderam o perdão de José e por isso tiveram dificuldades de aceitar que foram perdoados. Eu desejo que você e eu não vivamos sem o perdão de Deus, porque aí nós estamos perdidos, merecemos a condenação. Mas que você e eu aceitemos o perdão que Jesus trouxe para você e para mim na cruz do Calvário. A segunda razão por que nós temos dificuldades em perdoar é porque nós nos colocamos no lugar de Deus. Nós queremos julgar as pessoas. Nós queremos nos vingar das pessoas. Isso está no nosso íntimo, no nosso coração. Quando alguém fala mal de nós, faz alguma coisa mal contra nós, nós ficamos irados e com razão. Mas ficamos muito bravos e queremos nos vingar. E os nossos pensamentos vão girando, pensando, formulando frases que a gente poderia dizer contra aquela pessoa. O nosso coração é tão malvado e perverso que ele vai pensar coisas para fazer contra. Porque mal precisa ser pago com mal. Assim pensa o ser humano. E, infelizmente, a gente acaba julgando as pessoas. Nós nos colocamos no lugar de Deus. José entendeu que esse não é o seu papel. José não vai julgar os seus irmãos. Se ele perdoa os seus irmãos por todas as coisas perversas que eles fizeram, que não tem justificativa nem desculpa, mas diante do amor de Deus, com certeza, José entende que o papel dele não é se colocar no lugar de Deus. Se só Deus, em Jesus Cristo, pode salvar e pode perdoar, somente Ele pode ser julgado. Somente Ele pode julgar você e eu. E é isso que Deus faz em Jesus Cristo. Todo o nosso pecado foi julgado por Jesus na cruz. E é por isso que eu não posso me colocar no lugar de Deus. Cuidado para você não julgar o seu irmão. Cuidado para nós não julgarmos os nossos irmãos na fé, as pessoas nesse mundo, porque corremos o risco de nós sermos julgados. E isso é bem importante. Jesus vai falar isso no Sermão da Montanha e também o apóstolo Paulo vai falar sobre isso nas suas cartas. Nós temos sim, infelizmente, a tendência de nos colocarmos no lugar de Deus, de julgarmos as pessoas. E por isso temos dificuldades em perdoar. Porque nós queremos julgar, porque nós queremos acusar, nós queremos nos vingar das pessoas que fazem o mal. José deixa bem claro, ele vai dizer isso, a primeira frase, não temais, não temam, por acaso estou eu em lugar de Deus? José nos ensina aqui uma das posturas mais fundamentais da vida de alguém que foi salvo por Jesus. Da vida de alguém que entendeu que não merece o perdão de Deus, mas que foi perdoado imerecidamente por graça e que agora também, por conta disso, não tem mais nenhuma razão para julgar e para não perdoar o seu irmão. Terceira resposta, por que temos tantas dificuldades em perdoar? Porque nós não queremos abrir mão do nosso direito. Nós não queremos abrir mão da nossa razão. É verdade. Eu falei antes, nós nos colocamos no lugar de Deus e queremos nos vingar, porque achamos que nós temos razão, porque temos nossos direitos. É assim, somos assim como seres humanos. E pode ser sim que você e eu tenhamos direito. Pode ser sim que nós teríamos razão no conflito que nos impede de perdoar as pessoas que fizeram mal para nós. Mas o Evangelho nos ensina a abrir mão desse direito, justamente para não cairmos no erro de nos colocarmos no lugar de Deus. José tinha, pelas leis da época, todo o direito de fazer exatamente o mesmo contra os seus 11 irmãos. Mas José não faz. José poderia, e ele tinha o poder na mão, ele era o governador do Egito, ele poderia ter colocado todos eles na prisão, poderia ter feito eles passar pelos mesmos problemas, dificuldades e angústias que José passou. Mas José não faz. Pelo contrário, José os acolhe no palácio, José dá a eles o que comer, José se preocupa com uma terra para eles poderem viver. Vejam só, José não se vinga. Ele tinha todo o direito e ele tinha a razão de fazer isso. Mas ele não faz, porque ele entendeu que ele não é Deus
E se ele experimentou o cuidado de Deus em toda essa situação, ele também não tinha mais argumentos plausíveis para não perdoar. É verdade, nós não queremos abrir mão do nosso direito. Seja lá qual for o conflito, nós como seres humanos temos a mania de sempre achar que os outros estão errados. Isso já é uma herança de Adão e Eva. Adão vai dizer para Deus, a mulher que tu me deste. E a mulher vai dizer para Deus, a cobra que tu criaste. Nós gostamos de transferir nossas culpas. Nós gostamos de simplesmente dizer que a culpa sempre é do outro. Nós nunca queremos assumir a nossa parcela de culpa. Mas também não queremos abrir mão do direito quando nós achamos, ou mesmo quando nós realmente temos razão de estarmos certos. O Evangelho nos ensina a abrir mão. Deus abriu mão do seu único filho, do seu filho unigênito, para que você e eu pudéssemos ter vida eterna. Jesus morreu por você e por mim. Ele assumiu tudo para que você e eu pudéssemos viver do perdão dele. Por isso, aprendendo de Jesus, nós também podemos abrir mão, sim, do nosso direito de vingança, porque a vingança não nos cabe. Abrir mão do julgamento, porque o julgamento não nos cabe. O que nos cabe é o perdão incondicional, porque você e eu fomos perdoados incondicionalmente por Deus. Essa é a postura do José. E o último aspecto, por que temos dificuldades em perdoar? Porque nós não conseguimos deixar o bem vencer o mal. Infelizmente, nós não conseguimos deixar o bem vencer o mal. Essa é uma realidade do ser humano. Nós vivemos a partir do pecado, e o pecado é a nossa transgressão, a nossa perversidade, a nossa distância que temos diante de Deus e que temos diante do nosso próximo. E quando sofremos as consequências do pecado, nós também queremos simplesmente revidar, pagar na mesma moeda. José nos ensina diferente. Ele vai justamente dizer que Deus transformou aquilo que foi mal em bem. Deus transformou aquele mal que os irmãos intentaram contra José, Deus transformou em bem. Eu sei que aqui o assunto fica mais impactante e mais difícil. Nem sempre conseguimos entender que aquilo que nos acontece de ruim por causa dos outros, e muitas vezes são tragédias que acontecem contra nós, que isso poderia ser alguma coisa boa para a nossa vida. Aqui, de fato, nós precisamos de novo parar e sempre lembrar de que nem tudo na nossa vida é tão simples assim. Por isso que perdão é um assunto difícil. Porque nós chegamos aqui agora no ponto mais cruel ou mais difícil para entender o perdão na nossa vida. José entendeu que todo o mal que eles fizeram. E olha, se você parar para pensar, leia a história de José com calma, você vai ficar profundamente impactado com a perversidade e a maldade dos irmãos. E de todas as consequências que isso gerou. Porque a gente não consegue medir o impacto de uma palavra errada que nós falamos para alguém, daquilo que nós fazemos de mal para alguém. Nós muitas vezes pensamos que aquilo que nós fizemos de errado ou de mal para alguém nem foi tão mal assim, mas aquilo que é mal mesmo e pode gerar profundas feridas. E muitas vezes nós, que fomos magoados, que fomos prejudicados por causa do pecado de outras pessoas, não conseguimos mais nos recuperar. E por isso temos dificuldades em enxergar o bem no meio do mal. Deus é expert. Deus é expert em transformar as coisas ruins que acontecem na nossa vida, até mesmo em bênção. Só que isso não é algo que a gente vê de um dia para o outro. Isso não é algo que a gente consegue reconhecer. Isso é fruto do Evangelho na nossa vida. Isso é o trabalhar de Deus no nosso coração rancoroso, que carrega mágoas. E por isso, o Evangelho quer nessa pregação anunciar para você e para mim que nós de fato não merecemos o perdão. Mas quando somos perdoados por Deus, e quando reconhecemos e aceitamos o seu perdão, nós não precisamos mais olhar para aquilo que foi mal e tentar revidar com o mal.
mas pagar o mal com o bem. Fazer exatamente o contrário. E entender que Deus pode transformar coisas tremendamente perversas na nossa vida e impactos ruins que nós tivemos em algo que ainda pode frutificar para o bem. Não somos nós que determinamos isso, mas é o agir do Espírito Santo na tua e na minha vida. José é o exemplo de uma pessoa que entendeu o que significa ser perdoado por Deus, o que significa ser salvo por Deus. José entendeu que Deus estava na sua vida conduzindo-o em cada momento, nos mais difíceis, até mesmo naqueles em que ele foi usado por Deus para salvar a vida de muitas pessoas. José entendeu o agir de Deus na sua história de vida pessoal. José, ele pôde perceber o caminho de Deus com ele, ao lado dele, a cada momento, sem precisar vacilar e sem precisar achar que Deus não estava com ele. Quando a gente olha para José, a gente se lembra exatamente do que Jesus fez por você e por mim. Jesus assumiu toda a nossa culpa e todo o nosso pecado. Você já aceitou o perdão que ele trouxe para você e para mim? É de graça. Você não precisa pagar nada por isso. Jesus, ele se colocou no nosso lugar e por isso eu não preciso me colocar no lugar de Deus. Ele se colocou no teu e no meu lugar. Jesus abriu mão de tudo, da glória celeste, se fez servo e foi obediente até a morte e morte de cruz, como diz Paulo em Filipenses 2. Por isso, eu posso aprender também a abrir mão do meu direito. Jesus, ele pagou o mal de todo mundo com o bem, se entregando por você e por mim na cruz. E ele carregou todo o mal por você e por mim. E isso, meus queridos, minhas queridas, é o puro evangelho de Jesus Cristo. Essa é a boa nova da salvação que você e eu anunciamos nesse mundo. Por isso, nós não temos mais nenhum argumento para não perdoar. Mesmo que esse assunto seja muito difícil, que você possa lembrar que se confessarmos o nosso pecado, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Mas, ao mesmo tempo, o mesmo João que vai falar na sua primeira carta isso, é o mesmo João que vai dizer que se nós não perdoamos o nosso irmão que vemos, se nós não amamos o nosso irmão que vemos, também somos mentirosos e não podemos dizer que amamos a Deus. O meu desejo é que você e eu possamos entregar diante de Deus, na cruz do Calvário, toda a nossa dificuldade de pedir perdão e, acima de tudo, de perdoar. Mas que você e eu possamos sempre de novo, quando entramos em conflito, quando temos a mágoa e o rancor no nosso coração, que a gente possa entregar isso diante de Deus, porque Ele carregou o nosso pecado, mas Ele carregou também o pecado de todo aquele que nos prejudicou e que fez o mal para você e para mim. Que Deus possa nos fortalecer na fé, e isso significa nos ajudar a entender o seu perdão à nossa vida. Que Ele possa nos fortalecer na fé e nos ajudar a perdoar, porque por nós mesmos não temos força. Isso é puro agir de Deus por meio do seu Santo Espírito e por meio da sua palavra, na tua e na minha vida. Que Deus te ajude e que Deus me ajude nessa tarefa, nesse tema mais difícil da vida cristã. Mas não é impossível, porque para Deus não há impossíveis. Que Deus te ajude e me ajude e que Ele nos abençoe, hoje e sempre. Amém. Espero que de fato essa palavra pregada tenha sido edificante para a tua vida no dia de hoje. E a palavra de Deus, lá em Mateus, no final do Sermão do Monte, o Senhor Jesus nos diz que aquele que ouve a palavra e a pratica é como uma pessoa que construiu a sua casa sobre a rocha, onde os ventos e as tempestades vêm com ímpeto contra a casa, mas ela permanece firme. Que de fato, a partir da palavra de Deus, você também possa construir e edificar a sua vida sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Fique ainda com a bênção do nosso Deus. O Senhor nosso Deus te abençoe e te guarde. Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê da sua santa e maravilhosa paz, hoje e sempre. Amém.
Grande abraço e uma abençoada semana para ti.